Sobre a proteção de Deus, iniciamos a 57ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Guaratinguetá, no ano de 2022, segundo exercício legislativo da 18ª legislatura. Neste momento, convidamos todos os presentes para que, em posição de respeito, entoemos o hino nacional. Tá aqui ainda. Pequeno expediente. Leitura de correspondência recebida. Correspondência 43/2022. Ofício C 249/2022 do seu prefeito encaminhando para apreciação o projeto de lei executivo 122/2022 que autoriza a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá a conceder direito real de uso de imóvel público à Associação Recreativa e Cultural Escola de Samba Embaixada do Morro, entidade com sede na rua Alfredo Antunes, 105, bairro Alto das Almas, com inscrição junto ao CNPJ, sob o número 61.881.173/1000, contrário, taxa 50. Licença, plenário. Ofício C 301/2022 do seu prefeito encaminhando para apreciação projeto de lei executivo 140/2022 que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Controle Social de Saneamento Básico, parcialmente modificada pela Lei Municipal 5.239,
de 13 de dezembro de 2021. De ciência, plenário. Ofício C-304/2022 do senhor prefeito encaminhando para apreciação projeto de lei executivo 141/2022, que dispõe sobre a abertura de decreto nacional especial. Plenário. Ofício C-305/2022 do senhor prefeito encaminhando para apreciação projeto de lei executivo 142/2022, que dispõe sobre a abertura de decreto nacional especial. De ciência, plenário. Ofício C-306/2022 do senhor prefeito encaminhando para apreciação projeto de lei executivo 143/2022, que dispõe sobre a abertura de decreto nacional especial. De ciência, plenário. Ofício C-307/2022 do senhor prefeito encaminhando para apreciação projeto de lei executivo 140/2022, que dispõe sobre a abertura de decreto adicional suplementar. De ciência, plenário. Ofício C-308/2022 do senhor prefeito encaminhando para apreciação projeto de lei executivo número 145/2022, que autoriza a celebrar convênio o Grupo Cruzeiro do Sul Educacional, do qual integram a Universidade Cruzeiro do Sul, Sociedade Educacional Cidade de São Paulo S.A., Universidade de Franca, Unifran, Centro Universitário da Serra Gaúcha, IP Educacional Limitada, Centro Universitário de João Pessoa, Sociedade Educacional Brás Cubas Limitada, Centro Universitário Brás Cubas, Centro de Estudos Superiores Positivo Limitada e Universidade Positivo. De ciência, plenário. Ofício C-310/2022 do senhor prefeito encaminhando a cópia da Lei Municipal 5.379, de 21 de setembro de 2022, que cria a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e da outras providências. Informa que o mesmo foi sancionado. Junte seu processo. Ofício C-311/2022 do senhor prefeito encaminhando a cópia da Lei Municipal 5.380, de 21 de setembro de 2022, que revoga a Lei Municipal número 2.900, de 18 de outubro de 1995, que dá a denominação de Rua Wagner Moreira dos Santos, a via pública que menciona informa que o mesmo foi sancionado. Junte seu processo. Recebimento de projetos. Projeto de lei executivo. Projeto de lei executivo 122/2022 autoriza a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá a conceder direito real de uso de imóvel público à Associação Recreativa e Cultural Escola de Samba Embaixada do Morro, entidade localizada na rua Alfredo Antunes, 105, no bairro Alto das Almas, cidade de Guaratinguetá, inscrita no CNPJ sob o número 61.881.173, e ao contrário, -50, processo G 17.136 e processo administrativo 116/2021. Marcos Agostinho Soliva, prefeito municipal. Está em discussão o requerimento 422/2000. Objeto de deliberação das comissões permanentes com 5 dias para apresentação de emendas. Projeto de lei executivo 140/2022 altera dispositivos da Lei Municipal 4.890, de 2 de outubro de 2019, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Controle Social de Saneamento Básico, parcialmente modificada pela Lei Municipal 5.239, de 13 de dezembro de 2021. Marcos Agostinho Soliva, prefeito municipal. Objeto de deliberações das comissões permanentes com 5 dias para apresentação de emendas. Projeto de lei executivo 141/2022 dispõe sobre a abertura de decreto nacional especial. Marcos Agostinho Soliva, prefeito municipal. Objeto de deliberações das comissões permanentes com 5 dias para apresentação de emendas. Projeto de lei executivo 142/2022 dispõe sobre a abertura de decreto nacional especial. Marcos Agostinho Soliva, prefeito municipal. Objeto de deliberações das comissões permanentes com 5 dias para apresentação de emendas. Projeto de lei executivo 143/2022 dispõe sobre a abertura de decreto nacional especial. Marcos Agostinho Soliva, prefeito municipal. Objeto de deliberação das comissões permanentes com 5 dias para apresentação de emendas. Projeto de lei executivo 144/2022 dispõe sobre a abertura de decreto nacional suplementar. Marcos Agostinho Soliva, prefeito municipal. Objeto de deliberação das comissões permanentes com 5 dias para apresentação de emendas. Projeto de lei executivo 145/2022 autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com a pessoa jurídica Grupo Cruzeiro do Sul Educacional, S.A., Sociedade com Ações Abertas, inscrita no CNPJ-ME sob o número
984-091-1000 ao contrário, -20, com sede na rua Cesário Galeiro, número 432 a 448, Tatuapé, no município Estado de São Paulo, CEP 03071000. Marcos Agostinho Soliva, prefeito municipal. Objeto de deliberação das comissões permanentes com 5 dias para apresentação de emendas. Encerrado o pequeno expediente, passamos para o grande expediente. Indicações. Senhor presidente. Tem pela ordem, vereador Fabrício. Senhor presidente, por solicitação do presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que está acompanhando online, a comissão ela solicita aqui, em função de tudo aquilo que já foi discutido nessa Câmara, em relação àqueles 2 projetos que tratam da reestruturação da carreira dos servidores municipais e do magistério, especificamente aqui o projeto de lei executivo 46 e o 47, a comissão pede mais 60 dias de prazo para a emissão do parecer. Então, nos termos do artigo 180, inciso 7º da Resolução 493, de 8 de agosto de 2002, Regimento Interno da Câmara, essa presidência da Comissão de Constituição, Justiça e Redação requer a prorrogação do prazo em 60 dias para que essa comissão examine parecer ao projetos, respectivamente, o de lei executivo 46, que dispõe sobre a reestruturação do quadro de empregos permanentes, a implantação do Estatuto e do Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores do município de Guaratinguetá, e do projeto de lei executivo 47, que trata da recomposição do quadro do Magistério Público Municipal, que dispõe sobre o Estatuto e do Plano de Carreira e Remuneração relativos a esses profissionais e da outras providências. O prazo é de 60 dias para cada um deles. Ok, vereador. Vamos pedir para os vereadores. Os vereadores estão de acordo, todos? Sim? Marcelo? Ney? Os vereadores estão online. Orville? Sim, senhor presidente. Márcio? Sim, presidente. Pedro e Dani? Sim. Senhor presidente, Ok, acompanho aí os membros da comissão e voto sim. Ok. Obrigado, senhor presidente. Indicação 1785/2022. Sugere a limpeza de terreno e poda de árvore com a aplicação da lei FUNCOC, em terreno localizado na rua José Alves Barbosa Sobrinho, ao lado do número 126, no bairro Jardim do Vale 2. Dani Dias, vereadora. Vantuir Faria, vereador. Indicação 1786/2022. Sugere patrulhamento e cascalhamento na estrada do Paiolinho. Dani Dias, vereadora. Vantuir Faria, vereador. Indicação 1806/2022. Sugere roçado de meio fio em toda a extensão da rua Fernandes Vieira, no bairro Nova Guará. Rosa Filipe, vereadora. Indicação 1807/2022. Sugere estudo para a instalação de redutor de velocidade do tipo lombada em frente à Escola Estadual Professor Francisco Augusto da Costa Braga, localizada na rua Pedro Capio, 72, no bairro Pedregulho. Rosa Filipe, vereadora. Indicação 1808/2022. Sugere estudo técnico para limitar o estacionamento de veículos a apenas um dos lados da rua Catulo da Paixão Cearense, no bairro Vila Santa Rita. Rosa Filipe, vereadora. Indicação 1809/2022. Sugere recomposição asfáltica na rua Coronel João Vieira, em frente ao número 238, no bairro Campo do Galvão. Rosa Filipe, vereadora. Indicação 1810/2022. Sugere repintura da faixa de travessia de pedestres em frente à igreja de São Benedito, da paróquia Puríssimo Coração de Maria, localizada na Praça Joaquim Vilela, no bairro Centro. Rosa Filipe, vereadora. Indicação 1811/2022. Sugere atendimento médico de enfermagem uma vez por semana no bairro João Daniel. Vantuir Faria, vereador. Dani Dias, vereadora. Indicação 1812/2022. Sugere criação de linha de transporte complementar para o bairro João Daniel. Vantuir Faria, vereador. Dani Dias, vereadora. Indicação 1813/2022. Sugere coleta de lixo úmido uma vez na semana no bairro Areião. Vantuir Faria, vereador. Dani Dias, vereadora. Indicação 1814/2022. Sugere execução de limpeza, capina de meio fio e roçada em todas as ruas do bairro Santa Edviges. Vantuir Faria, vereador. Dani Dias, vereadora. Indicação 1815/2022.
Sugere a instalação de uma academia ao ar livre no bairro Santa Edviges. Vantuir Faria, vereador. Dani Dias, vereadora. Indicação 1816/2022. Sugere limpeza e retirada de entulho no final da rua Décio da Rigo, no bairro Parque Santa Clara. Ney Carteiro, vereador. Indicação 1817/2022. Sugere limpeza e retirada de entulho na rua Aristide Lobo, próximo ao número 310, esquina com a rua Dom João VI, no bairro Nova Guará. Ney Carteiro, vereador. Indicação 1818/2022. Sugere poda das árvores em toda a extensão da Avenida Geraldo de França Bueno, no bairro Vila Comendador Rodrigues Alves. Ney Carteiro, vereador. Indicação 1819/2022. Sugere pintura de faixa e travessia de pedestres urgente na Avenida Dr. João Batista Rangel de Camargo, em frente à Escola Senac. Dani Dias, vereadora. Vantuir Faria, vereador. Indicação 1820/2022. Sugere retorno das linhas de ônibus Três Garças e Vila Rosa nos horários das 10 horas e 13 horas. Dani Dias, vereadora. Vantuir Faria, vereador. Indicação 1821/2022. Sugere reforma urgente na estação rodoviária Quinzinho Fernandes, no bairro Centro. Dani Dias, vereadora. Vantuir Faria, vereador. Indicação 1822/2022. Sugere aplicação da Lei Funcoc na rua Dom João VI, em terreno localizado próximo ao número 22, no bairro Nova Guará. Ney Carteiro, vereador. Indicação 1823/2022. Sugere reparo no calçamento do ponto de ônibus, próximo à ponte Professor Eurílides Jesus Erbini, sentido Ponte Viaduto Dona Rosinha Felipe, no bairro Centro. Ney Carteiro, vereador. Com a indicação 1823/2022 do vereador Ney Carteiro, a presidência defere todas as indicações. Sim, em termos. Requerimentos. Requerimento 422/2022. Solicita informações sobre a contratação do serviço de radioterapia pela empresa Radimage em Guaratinguetá. Rosa Filipe, vereadora. Está em discussão o requerimento 422/2022, de autoria da nova vereadora Rosa Filipe. Com a palavra, a autora da propositura. Excelentíssimo presidente, nobres vereadoras, nobres vereadores, a todos que estão aqui presentes, a quem saúdo na pessoa do Gessi, meu amigo, seja sempre muito bem-vindo. Senhor presidente, nesse domingo nós tivemos aí a caminhada da Casa Ato, que remete ao câncer, né? E a gente volta aqui, aliás, essa é a minha primeira vez para falar sobre isso, sobre o serviço de radioterapia. São 2 momentos de muita tristeza, dor da pessoa. Primeiro, que precisa fazer tratamento e ela não consegue. Segundo, que as pessoas que precisam dar continuidade e não tem como fazer aqui em Guará. Tem que sair, tem que sair. Então, isso aí é uma coisa horrível que a gente está passando. Nós tínhamos aqui o serviço credenciado pelo SUS. Em algum momento, nós perdemos esse serviço, não sei por quê. Esse dinheiro existe. Só que ele saiu de Guará e foi para Taubaté. Nós precisamos voltar com esse dinheiro para cá. Então, a gente fica meio revoltado, sabe, Ney? Porque como que o SUS manda para cá um dinheiro para construir uma estrutura de radioterapia, se nós temos aqui em Guará uma estrutura de radioterapia? Era só contratar o serviço, né? Então, mas isso não aconteceu. Aí, agora, então, o que a gente vê no requerimento? Pedir que se estude alguma maneira, né, Marcelinho, acredito que esteja bem por dentro disso, que se estude uma maneira de, nessa fase aqui, antes de ser construído e antes de vir para cá, que nessa fase,
que se contrate o serviço para a estrutura que existe, que é a da Rádio Imagem. Tem a palavra, nobre vereador. Agradeço, Rosa, pela parte. Parabenizar a senhora pelo requerimento. Acho que é importante, né, nós atentarmos para essas situações e outras situações aqui na saúde de Guaratinguetá. Coincidentemente, logo mais vou discutir também um requerimento que eu pautei nessa casa, referente à saúde. Mas, para somar a senhora, quero dizer que eu e o vereador Fabrício tivemos umas reuniões no Hospital Frei Galvão com a doutora Hilda Cacheta, que é a médica radiologista responsável, né, pelo equipamento. Nós brigamos, num bom sentido, com o Estado para que pudesse efetuar um convênio lá. Não foi possível, existia um compromisso de se fazer isso, mas na época que era para celebrar o convênio, existiu uma morosidade, né, aqui de Guaratinguetá, da saúde, né, da Secretaria de Saúde de Guaratinguetá, que ficou aquele jogo de empurra para lá, para cá, para lá, para cá, que inviabilizou essa parceria do Estado com a cidade de Guaratinguetá, através da radioterapia do Frei Galvão. Com isso foi feito um convênio com o Hospital São José, que tinha Unicom, o CACOM, que é habilitação para oncologia. E assim seguiu, acabou não fazendo. Depois entrou o Fabrício na parada, depois eu continuei questionando, tive reuniões na Secretaria de Saúde do Estado, várias, para poder viabilizar a situação, e recebi uma resposta, e pasme a senhora, que não havia mais condições de fazer esse convênio com a cidade de Guaratinguetá, porque o convênio que existia aqui, a habilitação, ela foi nos tirada e levada para a cidade de Taubaté na ocasião. E por conta de existir também uma habilitação no Hospital Regional de Caraguá, que os exames seriam realizados por lá. Então não havia mais essa possibilidade de fazer esse convênio com a Santa Casa. Então isso agride demais os pacientes que precisam, porque os pacientes têm que viajar de madrugada, né, muitas vezes para chegar, para fazer o exame, que demora 20 minutos, no máximo 30 minutos. E às vezes passa o dia inteiro, Rosa. É crucificante. Inadmissível a gente fazer os pacientes passar por isso. E se for só isso, estava bom, Rosa. Se tivesse tratamento, e se for só isso, ainda ia. Mas a dor do paciente, a dor da família, de esperar por 60 dias, às vezes mais de 60 dias, às vezes havendo a necessidade de judicializar para que possa conseguir o tratamento. E isso demora 60 dias para conseguir, ser inserido na rede Hebe Camargo, mais 60 dias para poder introduzir, começar o tratamento. Quando é diagnosticado, o paciente demora um monte de tempo. Chegou uma época que tinha mais de 400 pacientes na fila de espera. E eu maçantemente bati no Estado, no bom sentido, cobrava a Secretaria de Saúde de Guaratinguetá. E, Rosa, infelizmente, perdemos isso aqui também em Guaratinguetá. E paralelo também a isso, Rosa, todo mundo sabe, essa casa sabe, que desde quando eu entrei nessa casa, eu tenho alguns projetos, e estou idealizando devagarzinho, e a radioterapia foi uma delas. Essa casa foi contemplada no plano de expansão da radioterapia, ficamos por anos, veio a pandemia, nos boicotou da possibilidade de trazer rápido, e ficou enrolando. A Santa Casa desativou uma ala de psiquiatria, todo mundo está órfão de atendimento de psiquiatria, porque necessitava da área, derrubou, não veio ainda, mas infelizmente as coisas têm acontecido de forma muito devagar para os nossos pacientes aqui em Guaratinguetá. Mas eu parabenizo a senhora, desculpa eu tomar o tempo da senhora falando bastante aqui, que é um tema que me choca, e quando fala da saúde, a gente tem que brigar mesmo, tem que lutar pela população. Eu agradeço a parte aí, e você que já conhece bem essa história, né? E ontem ali fica muito evidente essa necessidade, né, desses dois momentos cruciais, né? Rosa, é tão triste, que eu prometi aqui que eu ia evitar de fazer certos comentários a respeito da UPA, né? Se bem que já passou 2 meses, quase 3 meses, que pediram prazo para poder fazer melhorias, mas os problemas continuam e estão ficando cada vez mais constantes, né? Pasme a senhora, tem uma paciente agora no pronto-socorro, desde sexta-feira, com câncer, já diagnosticada. Depois a mulher esperou 2 meses para sair a vaga dela, saiu no Caraguá. A moça está no pronto-socorro. Pediram vaga da Cross. Todo mundo sabe, quando referencia para a Cross, né, senhor presidente,
o paciente precisa emergencialmente ser direcionado para um centro de tratamento. Muito provável que ela necessite de uma cirurgia. O médico da UPA, não foi eu que falei, a família que me passou o que o médico profissional falou, que tem que fazer uma colocação de colostomia, para o paciente ter um pouquinho mais de, né, tentar segurar um pouco o problema. E a paciente está lá, não fazem o procedimento, não consegue introduzir, já foi liberada a vaga, ela tem uma consulta dia 7, disseram que vai ter que esperar até dia 7 para poder ir, e você pede para um empurra para o outro, você vai falar com o outro empurra para o outro, e a paciente está lá. Então, isso nos traz indignidade. Você imagina para a paciente que está lá, Rosa, quem tem um diagnóstico de câncer, imagine psicologicamente como que a paciente fica. Então, é triste, frustrante e desgastante. Exatamente. Então, é difícil entrar na cabeça da gente. Quer a palavra, por favor? Agradeço a parte, em nome da vereadora, quero cumprimentá-la pelo requerimento, o vereador Marcelo de Santa Casa. Quero que também dar o testemunho que nós também corremos atrás dessa informação, junto com o vereador Marcelo de Santa Casa, e o que ele está falando ali em relação ao sofrimento de quem precisa da radioterapia, da quimioterapia, né, no caso aqui específico da radioterapia, passei por isso em casa. Minha esposa, diagnosticada em 2014 com câncer de mama, na mama esquerda, ela passou por um procedimento de cirurgia, quimioterapia agressiva, e no final ainda teve que fazer toda a radioterapia. E ela fez a radioterapia na doutora Hilda quando ainda havia o credenciamento. E nós ali acompanhando, vendo as pessoas que vinham de fora para Guará, o sofrimento que era aquilo ali, porque não é um quissuco, como dizia o doutor, esqueci o nome dele agora, doutor que era responsável aqui pela quimioterapia, o Marcelo, o médico aqui que era responsável no Frei Galvão pela quimioterapia, Osíris, doutor Osíris, ele falava, isso aí não é nenhum quissuco, que não é mesmo, mas era a expectativa de cura que tinham ali. Daí também a importância da casa-ato, que a senhora falou, até a minha esposa fez uso da casa-ato naquele momento, nós fizemos uso dela, e é importante entender que depois que isso acabou, o sofrimento das pessoas que tem que ir para fora fazer isso daí, sai daqui de madrugada, só volta depois que todo mundo fez o procedimento, e sai da quimioterapia, da radioterapia, você já sai dali fisicamente debilitado, tem que enfrentar a viagem de volta, e com toda a estrutura ali da clínica da doutora Hilda, instalada fisicamente dentro do Hospital Frei Galvão. Essa documentação estava em São Paulo, na mesa do governador, para ser assinado, para ser liberado. A gente não entende até hoje por que isso não foi liberado. Bastava uma assinatura num papel para poder liberar isso. Nós estivemos com a doutora Hilda, tivemos lá em São Paulo para poder verificar a situação toda. No nosso entendimento, o que falta é vontade política para resolver esse problema. Porque não tem mais nenhum problema técnico, é só política, para poder liberar ali novamente o credenciamento dessa alta complexidade aqui no Hospital Frei Galvão. População, enquanto isso não acontece, quem sofre é a população. E todos nós aqui, não pensem que o câncer só afeta a gente de fora. Quando você menos imagina, ele chega dentro de casa. Isso aconteceu conosco, numa mamografia de rotina. Já aparece lá um BIRAD de 5, apavorante, que você pensa que o diagnóstico de câncer, num primeiro momento, é quase um atestado de óbito na cabeça da gente. Aí imagina, para buscar a cura, buscar o tratamento, você tem que estar viajando quilômetros para buscar um tratamento, sendo que isso aqui está dentro de Guaratinguetá. Parabéns para a senhora por ter levantado esse assunto novamente. Exatamente, isso aí é um absurdo. Obrigado, vereador. Eu agradeço a parte aí do vereador Marcelo, do vereador Fabrício, e realmente, reforçando, são dois momentos que não cabem na cabeça da gente. Primeiro, que a gente tinha o serviço do SUS aqui, nós conseguimos perder. Não é que deixou de ter dinheiro, não. Dinheiro continua tendo, só que, em vez de vir para Guará, ele foi para Taubaté. E o outro momento, como é que o SUS me libera dinheiro para construir uma estrutura caríssima, se nós já temos uma estrutura aqui, é só contratar o serviço.
que é o da doutora Ailda. Então, o requerimento vem no sentido seguinte, já foi liberada a verba para construir, né? Então, nesse meio tempo, para ajudar, para aliviar o sofrimento das pessoas que precisam começar o tratamento, ou aquelas que têm que continuar o tratamento. Nesse meio tempo, que se ache uma maneira, né, a administração pública acha uma maneira, de estar contratando aí os serviços da Radimagem, que é a empresa instalada lá. Então, nesse meio tempo, depois que for construída essa estrutura, Calamata, que chama, né? Casa Mata, depois que for construído, daí rompe-se o serviço ali e fica na Santa Casa. Então, vereadora, concede a parte? Com certeza tem a parte. Né? Eu agradeço a parte, vereadora Rosa Felipe. Quero parabenizar e dizer que, assim como os vereadores me antecederam, disseram, a gente tem o nosso apoio também. E dizer que, infelizmente, é o que eu sempre digo, falta a sensibilidade e o se colocar no lugar das pessoas que ali estão. Muitas vezes, quem tem ali a autonomia para gerenciar e fazer acontecer, muitas vezes não passou por isso. Não tem alguém próximo que passou por isso. Exato. Então, muitas vezes, fica na zona de conforto. E a gente sabe da dificuldade que é. O Marcelo bem falou dessa questão de atendimento, e a gente aqui deixa o agradecimento à OAB, que a gente sempre encaminha várias pessoas quando a gente percebe que há aquela urgência. Muitas vezes, passa-se mais de 60 dias, 90 dias e nada avança. Não estou culpando o município, a gente sabe que depende do Estado, a gente sabe que a pessoa da secretaria cobra também, muitas vezes. E tem casos que nem dá para esperar o limite do Estado. É urgência, já entra já com o protocolo de uma liminar e, tendo os documentos, o juiz vai conceder o prazo e vai obrigar o Estado. E, muitas vezes, o Estado não cumpre ainda, tem que multar, tem que brigar. Certo? Então, eu vejo que tem que lutar mesmo, brigar, para que realmente as pessoas tenham o tratamento digno que merecem e tenham o direito, porque isso não é de graça. É dinheiro público que realmente está investido ali. As pessoas que buscam o SUS, e a gente sabe que, em termos de excelência, é o melhor convênio do mundo, digamos assim, só que tem que funcionar. E, muitas vezes, não funciona por falta de gestão. Mas ele realmente, quando a pessoa é inserida ali, a gente sabe da dinâmica que é e dos bons profissionais que ali existem. Então, a gente tem o nosso agradecimento, a nossa gratidão quando ele está ativo, ele funciona, mas essas lacunas têm que ser preenchidas. Não se pode fechar os olhos. Eu acompanhei alguns casos que, infelizmente, a pessoa foi a óbito e não foi tratada. E outros que a pessoa conseguiu tratar, está bem hoje, entendeu? Então, cada situação é uma, mas tem que brigar na justiça. Então, parabéns por levantar esse tema, que realmente o Estado e o município possam realizar aquilo que lhe é competência. Né? Pode contar com a gente. Eu agradeço a parte. Só finalizando, presidente, aproveitar para agradecer, aí, cumprimentar a Casa Ato pelo serviço que eles prestam de apoio das pessoas com câncer, que é um serviço fundamental, excepcional de acolhimento dessas pessoas. Senhor presidente, é o que eu tinha, deixo a tribuna. Encerrada a discussão, em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Aprovado, oficia-se. Convido a nova vereadora Rosa Felipe, segunda vice-presidente, para assumir a presidência desta casa. Requerimento 423/2022. Solicita informação sobre as obras de infraestrutura e construção de nova rotatória de acesso no bairro Vila Bela. Pedro Sanini, vereador. Está em discussão o requerimento 423, de autoria do vereador Pedro Sanini. Com a palavra, o autor da propositura. Agradeço a oportunidade, presidente. Eu passo a palavra. Com a palavra, os vereadores inscritos. Em votação, os que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Aprovado, oficie-se. Requerimento 424/2022. Solicita informações sobre a possibilidade de implantação de ciclovia e passeio público na Avenida da Integração, no bairro Vila Brasil.
Dani Dias, vereadora. Vantuir Faria, vereador. Está em discussão o requerimento 424, de autoria da vereadora Dani Dias. Com a palavra a autora da propositura. Com a palavra os vereadores inscritos. Encerrada a discussão, em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado, oficie-se. Requerimento 425/2022. Solicita informações se existem medidas ou estudos por parte do Poder Público Municipal visando avaliar a possibilidade de promover negociação para aquisição da área do antigo Clube Literário de Guaratinguetá, no bairro Vila Paraíba, ou mesmo permutar com outro imóvel desta municipalidade. Vantuir Faria, vereador. Dani Dias, vereadora. Está em discussão o requerimento 425, de autoria do vereador Dani Dias, Vantuir Faria e vereadora Dani Dias. Com a palavra o autor da propositura. Com a palavra os vereadores inscritos. Encerrada a discussão. Em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado, oficie-se. Requerimento 426/2022. Solicita informações relacionadas aos investimentos realizados pela Secretaria Municipal de Saúde, sobretudo nos gargalos da rede municipal de saúde, como, por exemplo, mau atendimento primário de saúde nas UBSs, através do aumento no número de consultas, exames, direcionamentos para especialidades, execução de cirurgias, biópsias, aumento na oferta e rapidez no atendimento por sessões de fisioterapia, compra de serviços médicos de terceiros para agilizar a espera por procedimentos médicos que geram filas e grande espera, bem como apresentar suas considerações aos 12 questionamentos que apresentamos sob o contexto trazido no requerimento. Marcelo da Santa Casa, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de pedir autorização para Vossa Excelência, né, como os demais membros também aqui da Casa, que esse requerimento seguisse o rito do regimento interno dessa Casa, que pudesse ser lido pelo segundo secretário, pela contundência da matéria aqui explícita. Eu acho que faz necessário, senhora presidente, porque fica bem mais transparente, mais claro para a população entender o que eu vou falar na tribuna. Vai ler o requerimento aqui. O investimento mínimo na saúde é garantido pela Constituição Federal e por leis infraconstitucionais. Se não fosse assim, o percentual mínimo fixado deveria ser praticado por muitos gestores municipais, pois que muitos desses têm a convicção mesquinha de que a saúde é gasto público. Com efeito, os investimentos em saúde devem ser realizados de forma sistemática, sucessiva e principalmente adequada à realidade de cada local. Isto é, deve-se realizar um esforço para detectar o que de maior necessidade o Sistema Municipal de Saúde impõe e perseguir com investimentos e melhorias até que resultados positivos apareçam. Veja o caso da cidade de Guaratinguetá. A cidade investe considerável percentual do orçamento na saúde, até além do que prevê a Constituição e as leis, mas o sistema não consegue garantir um bom resultado. Com a palavra, as constantes reclamações dos usuários do sistema SUS relacionados aos gargalos já há muito tempo, conhecidos pelos gestores municipais. Gasta-se muito, mas a qualidade do gasto não reverte melhoria significativa. Exemplos claros dessa afirmativa são a baixa cobertura dos atendimentos primários das UBS municipais, falta de vagas para consultas simples, falta constante de medicamentos básicos para controle de doenças, hipertensão, diabetes, etc., até dipirona faltou na rede. Fraldas geriátricas costumam faltar, realização de exames, sobretudo os de média e alta complexidade, são por demais demorados, levando meses para a realização. Sem falar no problema crônico do pronto-socorro municipal que, apesar da inauguração da nova UPA, ainda persiste o sufoco,
com demoras excessivas e volume de atendimentos anormais, o que explica a falta de atendimento básico no município. Essas adversidades que observamos há alguns anos na saúde, especialmente neste governo municipal, que se intitula Governo do Futuro, não são efetivamente estudados ou não são devidamente reconhecidos e considerados. O que o governo municipal faz é mencionar que o recurso público municipal aplicado está acima do mínimo legal, mas os serviços não seguem nesse mesmo ritmo. Há, portanto, uma grande contradição no sistema municipal de saúde. Investimento alto, acima do previsto na Constituição Federal 88 e leis, mas os problemas e dificuldades persistem, se arrastam e são ignorados pelo gestor municipal. Percebe-se claramente falta de prioridade e ausência de estudo e implementação de critérios para os investimentos. Significa dizer que há investimentos para um lado da moeda, mas, do outro lado, não há nenhum. A consequência é um sistema acéfalo, pouco resolutivo, que cria prejuízo para as pessoas, gera revolta e é injusto. Isso sem falar na falta quase sempre indecente de humanidade e sensibilidade por parte de quem está à frente do sistema. Portanto, a dor dos outros é apenas a dor dos outros e nada mais. Quantos pacientes estão aguardando exames de média complexidade para investigação de cânceres? Quantos pacientes estão esperando por uma cirurgia e que são obrigados a esperar infinitamente até que seu problema de saúde se agrave ainda mais e desta forma ser inserido no serviço de urgência e emergência? Como se observa, há uma contradição antagônica entre investimentos no sistema municipal de saúde, quase sempre acima do percentual mínimo previsto, com poucos resultados práticos, positivos, experimentados todos os dias. Falta de consultas, remédios, materiais, exames, cirurgias, pronto-socorro lotado, falta de médicos, desumanidade e insensibilidade. Do que adianta os recursos serem investidos além do exigido legalmente quando o sistema não funciona e o paciente continua sem o atendimento? Tantos pacientes acometidos por AVCE, traumas, acidentes, com perda ou mobilidade reduzida, e não há garantia ou facilidade em oferecer sessões de fisioterapia em tempo hábil. Um sistema desburocratizado. Pelo contrário, o que se observa são dificuldades e mais dificuldades. Que sistema de saúde é esse? Investir em saúde é pensar em um sistema humanizado, perceber que há problemas e para ele se dedicar ao máximo, procurar por saídas, implementar soluções e avaliar os resultados. Não é só colocar recursos e mais nada. Ignorar os problemas cotidianos é varrer o lixo para debaixo do tapete. Nada mais do que isso. E o esforço e recursos em investimentos serão em vão, com resultados inócuos e pífios, pouco acerto, muita reclamação e revolta. Veja o caso de quem espera por uma consulta. Busca-se pela UBS, pede-se a mesma e permanece aguardando. Quando a consulta chega, o paciente é avisado por telefone. Se ele não atende, o chamado, ou se seu aparelho tem algum problema qualquer, ou mesmo o paciente esteja impossibilitado de atender naquele momento a ligação, a consulta é simplesmente cancelada. E o tempo aguardado se perde e o paciente fica no prejuízo. A SMS tem demonstrado número alto de faltas e não comparecimentos em consultas. Talvez seja o sistema da própria municipalidade que esteja ocasionando isso, portanto, não há outro meio de avisar o paciente. Quase na sua maioria é por telefone. Sistema de saúde inimigo do paciente. Portanto, do que adianta o investimento além do previsto como obrigatório, se ele não é empregado eficientemente, se não é aplicado nos gargalos da saúde, se ele não é usado para agilizar os procedimentos, reduzir filas, não faltar medicamentos, médicos? Concluindo, melhorar significativamente os problemas tão conhecidos no sistema público de saúde municipal custa muito? Dá trabalho? Investimento sem inteligência é ação inócua. Investimento sem eficiência é ação perdida. Investimento sem critério é desperdício. Do jeito que está, não pode continuar. Ante o exposto,
Indagamos. Qual foi o último estudo realizado pela SMS objetivando detectar os gargalos do Sistema Municipal de Saúde? Qual foi o resultado desse estudo? 2. Quanto o município investiu em termos de serviços de terceiros para reduzir a fila de espera por exames, cirurgias e demais procedimentos nos últimos 9 meses? 3. Qual é o percentual da demanda por serviços como, por exemplo, exames de baixa, média e alta complexidade que hoje o Sistema Municipal de Saúde apresenta e que coloca em fila de espera a centenas de pacientes do SUS municipal? 4. Quais são as contrapartidas do município, isto é, o que a municipalidade investe diariamente de recursos próprios no novo pronto-socorro municipal? 5. Existe falta de médicos para atuar na saúde primária da cidade? Todas as UBSs têm seus quadros complexos de profissionais médicos, como é o caso do médico clínico geral, o pediatra e o ginecologista? 6. Nas especialidades, há médicos atuando no município, na rede municipal de saúde para neurologia, pneumologista e vascular? 7. Qual é o número de consultas demandadas em outras clínicas e espaços de saúde do Estado que a cidade de Guaratinguetá tem utilizado nos últimos 5 meses e quais são as especialidades, serviços, etc. demandados? 8. Qual a média de assiduidade dos médicos contratados ou da própria SMS atuantes no pronto-socorro municipal, UPA, nos últimos 2 meses? 9. Haverá concursos públicos objetivando a contratação de novos médicos para atuar na rede básica de saúde e nas especialidades? 10. Há filas ou demanda reprimida por sessões de fisioterapia no município? Em média, quanto tempo leva para um paciente do SUS começar a realizar sessões de fisioterapia? Há médicos ortopedistas atuando na rede municipal de saúde? Qual é o número de atendimentos realizados nos últimos 2 meses? A fila de espera para atendimento dos médicos ortopedistas na rede municipal? 11. Quais são os meios utilizados pela SMS para avisar o paciente que sua consulta foi agendada? Quantas vezes esse meio é utilizado até que a consulta marcada para o paciente que não atende o chamado seja cancelada? 12. Quais são as ações e medidas objetivando melhorar o sistema de chamada dos pacientes que aguardam a marcação de consultas, exames, cirurgias e todo tipo de procedimento de saúde, objetivando reduzir ao máximo o número de faltas para esses procedimentos? Requeremos ser regimentais, ouvido o plenário, seja oficiado aos excelentíssimos senhores Marcos Agostinho Soliva, prefeito do município da Estância Turística de Guaratinguetá, e Maristela Siqueira Macedo de Paula Santos, secretária municipal de saúde, solicitando-lhes que providenciem o envio a esta casa de informações relacionadas aos investimentos realizados pela SMS, sobretudo nos gargalos da rede municipal de saúde, como, por exemplo, mau atendimento primário de saúde nas UBSs, através de aumento do número de consultas, exames, direcionamentos para especialidades, execução de cirurgias, biópsias, aumento na oferta e rapidez no atendimento por sessões de fisioterapia, compra de serviços médicos de terceiros, para agilizar a espera por procedimentos médicos que geram filas e grande espera, bem como apresentar suas considerações aos 12 questionamentos que apresentamos sob o contexto trazido no requerimento. Por derradeiro, solicitamos ainda o envio de cópia do presente requerimento aos ilustríssimos senhores Ana Lúcia Camargo Veloso Andrade, diretora do Jornal Notícias, Éder Bilota, editor proprietário do Jornal Atos, José Eduardo, jornalista editor-chefe do Jornal Regional da Rádio Pop 90,9 FM, Xandu Alves, jornalista da Rádio Máxima FM, Alex Silva, diretor da Nova TV Vale. Recinto plenário, vereador João Mode, setembro de 2022, Marcelo da Santa Casa, vereador. Com a palavra, o autor da propositura. Senhora presidente, prazer vê-la aí nesse lugar que a senhora ocupa muito bem. Senhores vereadores, senhores e senhoras que estão assistindo, né, os vereadores virtualmente,
senhores e senhoras aqui presentes, aos amigos do futebol amador que vieram hoje prestigiar aqui, nos pedir ajuda referente ao seu campeonato que iniciou, mas ficou pela metade. Mas quero só dizer para vocês que nós estamos na cidade do futuro. Tudo é para o futuro. Então, tudo tem que esperar um pouco para poder acontecer. Mas, enfim, agradecer também ao vereador Vantuir Faria, que fez a leitura. Eu agradeço pela leitura muito bem feita aí, que elucida, né? E traz uma melhor clareza para quem está assistindo e para quem está ouvindo também o conteúdo que a matéria foi apresentada aqui. Bom, gente, eu quero que vocês acreditem que eu não fico muito feliz de vir aqui falar sobre esse tema, saúde, porque é uma área que eu sou apaixonado, uma área que eu gosto muito, vivi minha vida inteira, né? Todo o meu trabalho foi dedicado à área da saúde. Foram mais de 32 anos dentro de uma unidade hospitalar. Toda vez que eu venho aqui e falo sobre a questão da saúde, me causa tristeza, porque eu não venho falar bem. Na verdade, eu também não venho falar mal, mas aqui nesse requerimento eu quis expressar um pouco, um pedaço do diagnóstico que eu tenho feito, traçado, diante de alguns requerimentos outros que eu fiz nessa casa. E apresentei à Secretaria de Saúde, também ao Executivo, algum questionamento, e está longe, hein? Eu fiz esse requerimento aqui, é parte de um todo que eu vou apresentar aqui, que tem que ser por parte, a gente tem limites, né, de página para poder transcrever, e não daria para expressar tudo numa só, mas me causa tristeza, porque se fala tanto no investimento que aplica-se o dobro do valor, que é o mínimo que deveria ser aplicado, em torno de 30%, e as coisas não evoluem. Ney Carteiro, não evolui por quê? Né? Então, isso me causa estranheza, e eu venho colocar aqui, não de uma forma, uma crítica, né, destrutiva, uma crítica construtiva, para as pessoas parem, pense no próximo. Não é possível uma cidade intitulada como a cidade do futuro, o slogan que se traz, tudo tem que ser para o futuro. Uma consulta para o futuro, a cirurgia para o futuro, um atendimento médico para o futuro, um paciente que demanda uma especialidade um pouquinho mais específica, também tem que ficar para o futuro. Tudo é para o futuro? Nada funciona? Não vai funcionar? Ah, Marcelo, você está sendo crítico demais. Existe lá um PS, existe um pronto-socorro que foi feito, inaugurado recentemente, muito bonito o prédio. Mas o atendimento, está contente? Gente, a gente tem que atentar, não é para a beleza, e sim para a resolução do problema. Está existindo a resolução do problema da pessoa, seja no PA, seja no atendimento básico de saúde que não funciona. Por que existe esse investimento tão alto na saúde e as coisas não funcionam? Será que estamos investindo no lugar errado? Se investe demais na parte secundária, para quem não sabe o que é secundária, na parte de internação, na parte de urgência e emergência, é porque o básico não está funcionando. Hoje não uso o termo mais, falar que é prevenção de saúde. Hoje existe um outro termo mais complexo, não vou entrar em detalhes, mas para pessoas poderem entender, vamos falar em preventivo. Se existisse, né, um trabalho mais preventivo da saúde, pelo menos assistência básica nos postos, onde as pessoas buscassem atendimento e tivessem a contento, muitas doenças não se agravariam. Daí não teria que gastar o tanto que se gasta. Mas eu vou fazer questão de recordar uma coisa aqui, e as pessoas também não têm que também se vangloriar porque gasta 30%, porque, na verdade, se tivesse um pouco mais de amor, vontade ao próximo, interesse de ajudar a população, talvez com menos fazeria mais. E eu vou recordar aqui, alguns anos atrás, quando tinha um prefeito chamado Júnior Filipe, em Guaratinguetá. Ele gastava a mesma porcentagem, Rosa, que se gasta hoje. Aliás, todos os prefeitos, né, que eu fui estudar para poder falar sobre isso aqui, todos eles gastavam quase a mesma quantidade, variava de 26%, 27% a 30% do gasto com a saúde. E naquela época, na gestão do senhor Júnior Filipe, só presidente, eu peço a permissão, só estender só um pouquinho mais.
Com certeza. Com os mesmos 30%, mas a gente sabe que o valor hoje é diferente do valor lá para trás, não entrando em mérito também. Nós tínhamos assistência. Gente, pasmem, naquela época, lá em 2011, 2012 ou 2010, não me recordo muito bem, Guaratinguetá tinha cirurgia de otorrino na Santa Casa, otorrino laringologia. Fazia desvio de septo, carne esponjosa, pelo SUS, Rosa. E profissionais de ponta. E com o mesmo porcentagem que se gasta hoje. Fazia o exame chamado laringoscopia, que também é da parte de otorrino. Também com a mesma porcentagem que se gasta hoje, Rosa. Fazia as cirurgias de catarata. Tinha os mutirões de catarata aqui em Guaratinguetá. Tinha os mutirões de cirurgias eletivas, ginecológicas, herniorafias, postectomia, enfim, inúmeros exames que eu ficar falando aqui, vai longe, já passei excedido o tempo. Naquela época existia. Por quê? Talvez existia um interesse, um amor maior ao próximo, de querer fazer, querer atender a população. Gente, pasmem, eu estou com a resposta aí, nem cheguei no requerimento ainda da resposta que eu recebi, de alguns questionamentos que eu fiz na área de saúde, sobre o número de consultas existente da tal chamada fila virtual, que antes era a fila da madrugada, que acabou, mas virou virtual. Quantas consultas, Ney Carteiro? Quantas consultas de especialidades faltando? Quantos pacientes aguardando, vereador Ney Carteiro? Paciente há 2 anos aguardando um procedimento, uma biópsia, um paciente cabeça e pescoço. A resposta que vem um monte de cópia. Eu cobrei o Estado. O Estado não tem para oferecer. A demanda que o Estado dá, a oferta que o Estado dá é menor do que a demanda que tem em Guaratinguetá. Mas para responder isso para mim, não precisava, isso eu já sei, porque eu estou perguntando porque eu sei. Eu quero solução para o problema do paciente aqui em Guaratinguetá. Nós, vereadores, somos pagos para cobrar. Nós, vereadores, somos pagos para dar anuência ao executivo, aquilo que ele precisa fazer. Traga um projeto contundente para cá, para comprar serviços dos hospitais que tem para oferecer aqui em Guaratinguetá e resolve o problema da pessoa. Investe corretamente, investe no que é necessário, no que é preciso. Não pode o paciente, Ney Carteiro, ficar 2 anos aguardando uma cirurgia, aguardando um procedimento de cabeça e pescoço, porque simplesmente o Estado não oferta, o município também não quer dar. Não, vereador, concede a parte? Tem uma parte, não, vereador. O presidente autorizou aqui. Quero parabenizá-lo, Marcelo Santa Casa, pelo requerimento, dizer que concordo com Vossa Excelência. Inclusive, já estava na minha mente para falar, Vossa Excelência já comentou. O atual prefeito, quando vereador, fazia a crítica, né, do ex-prefeito Francisco Carlos, da fila da madrugada. Salvo engano, fazia vídeo. Eu não acompanho muito a internet, mas a gente já mostrou aqui. E agora existe a fila virtual e falta a humanização. Então, a gente percebe que o funcionário dá uma atenção, quando você faz o acolhimento, a enfermeira dá atenção, mas não existe uma estrutura local que dê o suporte. Então, isso realmente é bem complicado. E falta mais sensibilidade, como foi elencado no requerimento, humanização e uma gestão plena. E o diálogo, o que falta? Conversa com as pessoas do segmento e verifica todos os caminhos, porque é muito triste as pessoas aguardar. Muitas vezes a solução vem do acolhimento, que a enfermeira encaminha para a secretaria, conversa na AME, de repente, um encaixe, né, em algumas situações, há uma possibilidade quando falta alguém, mas realmente é uma lacuna muito grande no que tange a todo aspecto de saúde do município de Guaratinguetá. Vossa Excelência pode falar com propriedade pela experiência que tem. Eu acredito que o ideal seria uma estratégia de junção das pessoas do segmento com os diversos profissionais, né? Inclusive, Vossa Excelência possa fazer parte dessa equipe, para buscar uma solução, porque, do jeito que está, é complicado. O que a gente escuta muito do gestor, do prefeito, é algo que ele fala, mas não faz, entendeu? Como você falou, Vossa Excelência, usa 30%, tudo bem, o mínimo é 15%, ele usa o dobro. Mas investir errado
não é salutar. Será que não está usando errado? Eu tenho uma denúncia, não, vereador. Inclusive, vou trazer para essa casa, muito triste. O município usou dinheiro da saúde até em propriedade particular. Você nem sabia? É muito triste. Eu tenho a prova. Entendeu? Vou trazer para essa casa essa discussão para ter até uma sanção, porque é complicado. Então, parabéns pelo requerimento e que realmente haja uma solução para tudo isso. E aqui a nossa gratidão por aqueles profissionais da saúde que estão em todo esse contexto, que trabalham nas secretarias, que buscam medicamentos, tal, com afinco, que dão a devida atenção. Então, tenho certeza que Vossa Excelência, assim como todos aqui, não está generalizando a falha, e sim cobrando do gestor da Secretaria de Saúde. Agora, tem aquelas pessoas competentes, que trabalham, que dão atenção. Inclusive, um deles faleceu alguns dias atrás, não sei se Vossa Excelência ficou sabendo, um funcionário da rede, que dava toda a atenção, fazia visita ao agente de saúde, Milton, né? Aqui fica a nossa gratidão pelo trabalho que ele fez, porque eu já sou prova, que eu estive lá na unidade da Coab, na época, ele foi na casa do paciente, ele é uma pessoa solidária. Então, esse profissional faz por merecer. Mas agora tem que ter respaldo. Se não tem um profissional médico, inclusive é tema do próximo requerimento, vou falar sobre a questão das crianças no pronto-socorro. Eu fiz um requerimento que eu estive sexta-feira. Eu soube. É complicado. Então, se coloca no lugar, o prefeito tem que sair das ondas de conforto e se colocar no lugar dessas pessoas. Porque aí sim vai verificar a real necessidade e buscar a solução. Porque quando o cidadão não se coloca no lugar do outro, é tranquilo, está na zona de conforto, é fácil. Se coloca no lugar daquele pai de família precisando um atendimento de uma criança, daquela pessoa com o diagnóstico da parte da oncologia, daquele cidadão que busca uma cirurgia com risco, né, de morte. Então, quando o ser humano passar a se colocar no lugar do outro, tudo vai melhorar. Solução, para tudo, sempre vai faltar em algo. Ninguém pode agradar a todos. Jesus não agradou. Mas é necessário algo a mais. A gente percebe que é viável melhorar. Para isso, falta empatia, falta sensibilidade, falta diálogo, falta se colocar no lugar do outro. Parabéns. Obrigado. Agradeço, vereador Ney Carteiro. Quando você fala de Jesus, que não agradou a todos, Ney Carteiro, ele não agradou aqueles que se sentia, né, ofendido com as coisas certas. Era isso que acontecia. Mas voltando um pouquinho, senhora presidente, me perdoe, não é possível a gente suportar a gente todos os dias recebendo no WhatsApp, recebendo ligações de pais, de avós preocupados com crianças que não conseguem dormir direito. Que os pais, a mãe, cansado do trabalho, tem que deitar do lado do filho na cama ou sentar do lado do filho da cama, com medo que ele venha ter algum problema respiratório. Vocês vão falar, Marcelo está fazendo um auê aqui, mas não é sério. Eu tenho os relatos, as pessoas me passam aqui, com medo do filho morrer à noite. Por quê? Porque faz tempo que a criança espera uma cirurgia de otorrino, não acontece. E você questiona, você vai cobrar, você vai falar, espera. Nós não temos aqui. O que não tem aqui está claro, mas nós temos que dar uma solução, tem que arrumar. E eu vou colocar na berlinda aqui o novo vereador Fabrício da Aeronáutica. Você me perdoe, Fabrício da Aeronáutica, mas o senhor fez um trabalho muito bonito esses dias, buscando recursos junto ao seu partido, para conseguir trazer para Guaratinguetá. Guaratinguetá recebeu, e nós, vereadores dessa Casa de Leis, aprovamos, acho que aprovamos, né, R$1 milhão para que pudesse fazer a cirurgia letiva. O senhor sabe como que anda essa cirurgia letiva? O senhor sabe quantas cirurgias letivas já foram feitas com essa verba? Nobre vereador, Marcelo da Casa, eu não acompanhei a execução disso durante este mês, mas eu sei que o processo licitatório foi executado, sei quais foram os hospitais que ganharam esse processo, né, de quem que a prefeitura comprou, mas eu confesso que esse mês agora, mês de setembro, eu não acompanhei aí o resultado disso. Em agosto eu sei que 126 estavam 126 pessoas já tinham sido atendidas. Esse mês eu não sei lhe dizer. Tá, mas atendidas, o senhor não quer dizer atendidas, não resolvidos os problemas, né? Seriam atendidas, haviam sido chamadas para a realização daquelas cirurgias.
Mas eu oriento o senhor a fazer um requerimento, né, como o senhor é autor do pedido da verba, para que possa a gente também trazer transparência para a população de quantos realmente foi atendido com o valor que o senhor trouxe. Não aquele que já estava na iminência de fazer, que é a obrigação do município fazer mensalmente. E também perguntar por que outras cirurgias, né, eletivas, como otorrino, como outras coisas mais, cirurgias um pouquinho mais cabeça, pescoço, mais complexas que precisam ser feitas, não pode ser abordada dentro desse contexto. E, para finalizar, senhor presidente, é inconcebível, né, também que a gente, dentro de um mecanismo que existe na Secretaria de Saúde, um software, né, de gerenciamento de saúde, as pessoas têm reclamado demais, que as pessoas tentam fazer a ligação, e eu constatei, tá? Estou falando que constatei. Liga uma vez, se a senhora não atendeu o telefone, só esquece, a vaga da senhora já é passada para outro, ou fica sem a consulta, perde. Então não existe aquela insistência, não existe aquela preocupação de monitorar o paciente mesmo, sabe? Depois você vai questionar, mas o cara troca de telefone. É verdade. Alguns casos são verdades. Mas a pessoa troca o chip do telefone, não passa o número novamente, isso, aquilo, isso aqui, inventa um monte de coisa. E fica por isso mesmo. Então tem que existir um mecanismo mais assertivo que contribua com os pacientes, né, para que não se perca essas consultas aí, como tem se perdido. Senhor presidente, eu precisava ficar aqui mais horas falando sobre isso, mas vou deixar para outro momento, outro requerimento que eu faço, e estou diluindo eles para que a gente possa estar discutindo bastante sobre isso. E deixar claro também aqui, eu fico muito triste também, de não estar todos os vereadores aqui, um tema tão importante, a saúde, senhora vereadora, tão importante que nós deveríamos abraçar, brigar pela população, e nós não temos todos aqui para discutir, ou pelo menos ouvir e abraçar a causa. Mas, infelizmente, vamos à luta. Obrigado, senhor presidente. Deixa a tribuna. Eu quero cumprimentá-lo pelo requerimento, tão bem fundamentado, e conte com o meu apoio também. E também agradecer as inúmeras vezes que a gente pede socorro para você, que eu peço socorro. Marcelinho, me ajuda com esse paciente, ver como é que está, o que eu faço, para onde vai. E o senhor sempre sai correndo atrás de achar uma solução para a gente. Muito obrigada, aí, viu, pela intermediação. Encerrada a discussão. Em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado, oficie-se. Requerimento 427/2022. Solicita informações sobre o atendimento do plantão materno-infantil do pronto-socorro do Hospital Maternidade Frei Galvão. Ney Carteiro, vereador. Está em discussão o requerimento 427, de autoria do vereador Ney Carteiro. Com a palavra, o autor da propositura. Senhora presidente, boa noite. Boa noite a todos os vereadores. Agradecer aqui a mesa diretora através do Felipe e do Valdecir, assistentes de som. Muito obrigado a todos que estão prestigiando aqui. A imprensa que estava aqui, através da Stephanie Braz. Nosso amigo Gessi de Souza, seu Sebastião, né, tem filho de Maguila, pai do nosso amigo corredor. Satisfação, sempre bom tê-los aqui. Wagner da Figueira, conhecido como Tibil, que sempre participa dos conselhos, parabéns pela atuação, né? Está participando com a gente também no projeto da educação antirracista. Muito obrigado, viu? Esse rapaz é bem dinâmico, viu? Ele está presente em todas as áreas, não é mesmo, Wagner? Então, muito obrigado. Nosso amigo ali também presente, agora fugiu o nome, chamo de jovem. Muito obrigado pela presença. Doutor Moura Brasil, que estava aqui também, ex-vereador, que sempre nos orienta, uma pessoa combativa também, agradeço. Trazemos novamente aqui, Marcelo, o tema da saúde, sabe? Na última sexta-feira, eu estive presente no Hospital Frei Galvão, que ali o atendimento da parte infantil continua ali, da parte do pronto-socorro. E eu fiquei ali das 17h10 até aproximadamente 20 horas da sexta-feira, porque fui chamado por algumas mães comunicando da demora no atendimento. Então, o que acontece? Aqui a nossa gratidão pela doutora Maria Aparecida, que estava no plantão. E qual é a falha no sistema que a gente observou? Nitidamente, falha do município e, consequentemente, também falha do próprio prestador de serviço. Pelo contrato, pela regra, tem que ter ali
2 pediatras atendendo no plantão, das 7 às 19 e 2 das 19 às 7 horas, que é um perfaz às 12 horas. E, naquele momento, estava atendendo, e aí o nosso agradecimento, parabéns à doutora Maria Aparecida, pediatra, que estava dando toda a atenção, todos os pais agradecendo pelo bom atendimento. Porém, ela não consegue, ela não é mágica, ela tem que atender um de cada vez. E, infelizmente, teve uma intercorrência de um caso grave de uma criança naquele dia. Então, ela ficou por um longo tempo socorrendo, fazendo parte do protocolo, a conduta médica, atendendo aquela criança, que é necessário. Mas aí que vai, como que o hospital, na escala, não tinha um outro profissional? Não é que faltou, não. Eu busquei informação e tinha sido escalado naquele dia uma profissional apenas, que estava lá cumprindo, e cumprindo muito bem o seu papel. Mas ela é uma só. Por que não outro profissional atendendo ali? Por que não escalar 2 se a lei, que o contrato diz que tem que ser 2? Ah, teve dificuldade e tal, porque ali tem os profissionais que são concursados, tem os que são por PJ, pessoa jurídica. Então, a falha é de todo o sistema. Falha de quem fez ali a escala e falha também do município, que não atentou em cobrar a evidência do contrato, que são 2 profissionais. A gente observou ali que, por volta de 19h30, que haviam crianças e pais ali que estavam desde as 13h, 13h30 e não tinham sido atendidos. Não por falta de competência da médica, pelo contrário. Pela gravidade que aconteceu. E se Deus me livre guarde chegasse outra criança nas mesmas condições, daria tempo de ir até Lorena? Daria tempo de ir até Aparecida? E aí, como fica? E observando também a logística interna, a gente percebeu que havia, naquele momento que eu conversei, perto das 20 horas, aproximadamente 29 crianças a serem atendidas, e tinha ali no recinto cerca de 9, 10 crianças. As outras foram embora, os pais levaram embora, com febre, com vômito, tudo, porque esperou muito. Se o contrato diz que são 2 profissionais, por que não tinha os 2 profissionais para fazer a cobertura? Inclusive, quem estava de plantão informou para os pais que quem fazia a escala é a Secretaria de Saúde, mas conversando com uma profissional do local aqui de Guaratinguetá, ligando, eu tive a informação divergente, de que a escala é feita pela coordenação do hospital. Tem a parte nova, vereador Marcelo Santa Casa. Agradeço, novo vereador. Mais uma vez, a questão do tema saúde, né, Ney Carteiro? Sim. É importante o senhor salientar esse requerimento, porque eu também acompanhei essa situação, eu soube que o senhor esteve lá também no dia, né, para poder acompanhar. E, pasme o senhor está corretíssimo. Quem elabora a escala, quem é a obrigação de fazer a escala, não é o contratante, e sim o contratado, no caso, o Hospital Maternário Frei Galvão. Eu pedi cópia da escala médica, numa oportunidade de um requerimento meu no mês passado, em que foi apresentado pelo Hospital Frei Galvão e assinado pelo diretor clínico, diretor técnico, porque vocês sabem que toda a área de serviço, toda a área de saúde tem que ter uma responsabilidade técnica, né, dos médicos. E tem que cumprir. O contrato diz que tem que ser 2 profissionais. Por que 2, Ney? Por quê? Porque um corpo não pode ocupar 2 espaços ao mesmo tempo. Isso é físico. Quando a paciente está dando à luz na sala de cirurgia, tem que estar acompanhado de um GO, um auxiliar médico, seja ele clínico, seja ele cirúrgico, enfim, um anestesista e um pediatra. E tem que ter um outro de retaguarda no atendimento da porta de entrada. Por isso que existe a necessidade de ter 2. Não só pelo volume, e sim pela contundência do atendimento que tem que ser prestado. Mas eu recebi. Ney, voltando um pouquinho. Estou até hoje esperando no requerimento meu, que não veio, vai ser tema de outro requerimento meu, a escala da UPA que eu solicitei. Quando nós, vereadores, fomos taxados de leviano por questionar tão recente a prestação de um serviço. E até hoje não me deram a escala de atendimento médico da UPA. Eu tinha pedido o mês de agosto, mês de setembro. Está findando o mês de setembro e até hoje não recebi.
Então, Ney, mas parabéns pelo requerimento, tenho acompanhado também a situação lá, e digo-se de passagem, Ney, é bom que a gente relate aqui, o custo do pronto-socorro municipal para atender 120 mil pessoas, que é o número de habitantes de Guaratinguetá, para fazer gerar os exames necessários para o pronto-socorro, material, medicamento, RH, até março desse ano se pagava R$ 1.140.000 no Hospital Frei Galvão. Em abril, teve um reajuste, passou a receber R$ 1.500.000. E hoje o custo está em torno de R$ 4.200.000, sendo R$ 947.000 para o Hospital Frei Galvão para gerir o materno infantil e mais R$ 3.200 para gerir a UPA. Então, o meu requerimento anterior, né, vem de encontro com o que você está falando aí. Nós estamos só desmembrando e mostrando para a população e querendo um resultado, porque está sendo bem pago o serviço. Então, a gente precisa que realmente seja eficiente o trabalho da saúde prestado aqui na cidade de Guaratinguetá. Eu agradeço a palavra, não, vereador Marcelo. O presidente autoriza só Com mais certeza. para finalizar. Dizer o seguinte, a estratégia, a regra, a determinação, o contrato tem que ser observado, tem que ser respeitado. Não, nada, como dizia o nosso comandante da Guarda Mirim Cardoso, explica, mas não justifica. Então, errou e tem que ser penalizado por isso. O que a gente vai fazer? Fazer um relatório, a gente fez observação para que os pais pudessem até fazer os boletins de ocorrência e estaremos encaminhados ao Ministério Público, amanhã mesmo, ao Conselho Tutelar, para que tenha ciência, porque é muito sério isso. Uma criança está correndo risco ali, uma família. Eu vi pais chorando, criança, o menino, o garotinho ardendo de febre, mas é muito triste, sendo que a profissional está ali trabalhando. Por isso, muito cuidado na minha fala. Eu estou elogiando quem estava lá. A gente está criticando a falta do outro profissional que não foi escalado. Por que não foi escalado, se está previsto? O que está acontecendo? Falta de recurso financeiro não é. E a gente sabe também que agora vai passar esse atendimento lá para a UPA, né? Previsto, acredito, que o início do mês que vem. Qual vai ser essa dinâmica? A gente deseja a cópia da escala, mas a denúncia vai ser feita, porque o município e o prestador de serviço falhou. Cabe agora aos órgãos competentes, com o auxílio do CAEX, só fazer o seu estudo, buscar a escala, saber. Mas é inadmissível as crianças ficarem sem atendimento pela falta do profissional. Então, aqui, nosso muito obrigado para quem lá estava trabalhando, a equipe, e a nossa insatisfação pela falha de não contratação de um outro profissional. E não é a primeira vez que isso acontece. Então, eu falo ao gestor, se fosse filho dele, filho de alguém que está ali dentro do contexto ali administrativo, que estivesse ali com febre, passando mal, correndo risco e não pudesse ser atendido por falta profissional, ficaria contente? Ficaria satisfeito? Claro que não. A gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que ter esse olhar de carinho, de atenção para com todos, principalmente para com nossas crianças. E ela, paralela ao contrato que está ali no papel, existe dentro da nossa Constituição e do Estatuto da Criança e Adolescente também, o direito previsto ali do atendimento para a criança. Agora a criança chega com o pai ali preocupado e simplesmente não é atendido porque não tem um médico ali na retaguarda, não tem como deixar barato isso aí. A denúncia vai ser feita e a gente espera que os órgãos competentes possam agir. A gente tem observado algumas denúncias feitas e a gente percebe também que falta mais celeridade por parte de alguns órgãos. Aí vai uma crítica também a algumas questões. Não vou generalizar, mas a gente vai encaminhar, sim, para quem é de direito. Porque, a partir do momento que a gente observa o erro e fecha os olhos, a gente faz parte do mesmo. E eu não quero fazer parte disso. Então, vai ser feita a denúncia e a gente aguarda, mas não é para punir, não. Não é questão de buscar culpado, tal, e sim que haja solução futura, para que não aconteça de novo. Porque aquela criança que ali passou mal, não foi atendida, aquela criança, aquele pai que sofreu ali, chorou, já passou o seu dia. Mas é amanhã outra criança que chega lá. Não pode acontecer novamente. Amanhã será feita a denúncia. Obrigado. Encerrada a discussão. Em votação, os que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado, oficie-se. Encerrado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Primeira discussão.
Projeto de Lei Executivo número 128, 2022, de autoria do Prefeito Municipal. Ao segundo secretário para a leitura do projeto. Projeto de Lei Executivo 128/2022. Dispõe sobre a abertura de decreto nacional suplementar. Marcos Agostinho Soliva, Prefeito Municipal. Em primeira discussão, o projeto de Lei Executivo 128/2022. Com a palavra o porta-voz do Executivo, o vereador Márcio Almeida, que está online. Obrigado, senhora presidente. Com a palavra os vereadores inscritos. Encerrada a discussão. A ordem do dia da próxima sessão. Encerrada a ordem do dia, passamos para a explicação pessoal. Algum vereador que está online vai fazer uso da palavra? Obrigado, senhora presidente. Boa noite a todos os demais colegas. Vereador Nerquim. Obrigado, presidente. Eu agradeço a oportunidade também. Boa noite a todos aí, todos os colegas. Quem mais que está online? Sim, presidente. Se for permitido, eu gostaria de fazer uso. Apenas um minuto, daqui mesmo, sabe? Tem a palavra lá. Então, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a Deus. Novamente aqui, né, o Wagner, o Tibio, o Dr. Moura Brasil, parabenizar a participação ativa aí do esporte nosso. Que eu sempre digo que o esporte está diretamente ligado à saúde, à educação e à questão também da segurança pública. Então, eu pude perceber ali a participação do Valdir Leite, que é ligado ao futebol amador, o Paulo, tem ali também o Gil, o Malaquias, né, várias pessoas da parte do futebol amador buscando aqui o seu espaço na Casa Legislativa, que é a Casa do Povo. Então, parabéns a esse grupo, né, que possa sensibilizar, que as políticas públicas do nosso município possam fazer valer. Investir mais, criar mecanismo e proporcionar a eles as condições que realmente lhes é direito. Né? Porque, a partir do momento que você proporciona condições de uma competição, de um esporte salutar, seja ele de qual categoria seja, qual modalidade seja, a sociedade ganha. Então, parabéns a todos que estão aqui na Câmara na noite de hoje, mostrando aí o seu trabalho de cidadão. Muito obrigado. Parabéns. Eu quero também aproveitar aqui a oportunidade de estar falando ao pessoal do futebol amador, procurando aí o que realmente eles estão precisando de uma forma pacífica, ordeira. Então, sejam sempre bem-vindos à Casa do Povo. Com a proteção de Deus, encerramos a 57ª sessão ordinária, realizada no dia 26 de setembro de 2022, segundo exercício legislativo da 18ª legislatura. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 28 de setembro de 2022.